Quero agradecer a você que começou a assistir esse vídeo. Pedir a você que tenha paciência, veja esse vídeo até o fim. Pode ser que ele seja importante para você. Gostaria de pedir a você também, se você puder, você compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que algumas outras pessoas que necessitam compreender sobre Deus e seu amor possam entender e possam então enxergar Deus, quem sabe, de uma maneira diferente. O título dessa meditação que nós vamos fazer aqui é como eu enxergo Deus. Como é que eu enxergo Deus? Talvez você também possa enxergar dessa forma. Algumas pessoas apresentam a Deus como um ser em um trono, barba branca, um senhor sisudo, um senhor meio raivoso, esperando, às vezes, quem sabe, a pessoa errar com uma varinha na mão, e sempre que a pessoa errar, Deus olha assim, pá, e tá, como se Deus fosse um Deus castigador, como se Deus tivesse prazer em estar em um trono, olhando para os seus filhos e castigá-los. Outros entendem Deus, às vezes, até como um ser meio que abestalhado. Não se importa com nada, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, quem manda em mim sou eu. E aí, às vezes, tratam Deus como um Deus que não é cuidadoso, como se Deus não fosse um Deus zeloso. E as pessoas vivem assim, de um lado, um extremo, um Deus completamente severo, um Deus mau, um Deus carrancudo. Por outro lado, algumas pessoas entendem Deus como um Deus meio abobado, permissivo, não está nem aí, não liga. Mas como eu enxergo Deus? Eu quero começar a ler com você o livro de Salmos, Salmos 19. E o verso que eu quero ler é justamente o verso 1. Olha o que a Bíblia diz no Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ao contemplar os céus, eu percebo um Deus que ele é poderoso, muito, mas muito poderoso. Ao olhar para o nosso planeta, eu percebo um Deus detalhista, um Deus criador detalhista, um Deus muito inteligente. Eu vejo também um Deus glorioso, pois o autor diz, os céus proclamam a glória de Deus. Eu vejo em Deus também não somente um ser glorioso, mas um ser extremamente inteligente, um Deus que fez as suas coisas todas em sua ordem e em seu devido lugar. Alguns autores da Bíblia entendem e enxergam Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outros veem Deus como digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Sabe, eu não sei como é a sua relação com o seu pai, com sua mãe. Eu não sei como é a sua relação familiar, mas Deus, ele usa uma linguagem familiar para ele se apresentar para mim e também para você. O texto de Isaías, capítulo 66, verso 13, diz bem assim: como alguém a quem a sua mãe consola, assim diz Deus, eu o consolarei. Veja, Deus se coloca na posição de uma mãe que às vezes vê o filho decepcionado, triste, talvez seja a sua condição agora, decepcionado, triste, magoado, às vezes perdeu o emprego, às vezes passou por uma situação difícil. E sabe, na minha casa os meus filhos têm a mania de primeiro recorrer à mãe. A mãe parece que é mais calma, ouve mais. Às vezes a mãe prepara o caminho para que eu, o pai, possa ouvir do filho. E às vezes eu vejo os meus filhos falando primeiro com a mãe e abrindo o coração para a sua mãe. A Bíblia está dizendo que do mesmo jeito que uma mãe
consola o seu filho, do mesmo jeito que uma mãe conversa com o filho, assim Deus quer conversar conosco. Já no Salmo 103, no verso 13, Deus se apresenta da seguinte forma: como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Veja, até um tempo atrás eu não sabia muito falar sobre este texto, porque eu não conheci meu pai. Meu pai foi um homem apenas para nos fazer e sumiu. Então, para mim, esse texto, se fosse quando eu era mais novo, eu não ia entender. Mas agora eu sou pai. E eu assisti o parto dos meus 2 filhos, a Tina Sabrine e o Weber Emanuel. Eu amo muito os meus filhos, embora às vezes eu tenho que ser um pouquinho mais rígido. Veja, quando os meus filhos se entristecem por algo, lógico que me entristece. Talvez eu não possa entrar no clima, até porque eu preciso dar força aos meus filhos. Mas eu sei de uma coisa, eu amo os meus filhos. Eu amo os meus filhos e, para mim, meus filhos são as coisas mais especiais que eu já fiz na minha vida. E lógico que eu não quero ver eles tristes, acabados. Por isso, eu tenho um último texto. O último texto está no livro de Apocalipse. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a todos aqueles a quem eu amo. Veja, repreender e disciplinar um filho não é ódio, é amor. A gente só repreende e disciplina as pessoas que nós amamos. Nós só procuramos consertar quem nós amamos. E Deus se apresenta justamente como esse Deus que nos corrige e nos disciplina porque Ele nos ama. Lógico, se uma pessoa está fazendo algo errado, uma mãe está vendo seu filho fazer algo errado, para o seu filho não fazer sempre errado, ela tem que fazer algo de uma forma mais enérgica. Amar, então, não é simplesmente aceitar. Amar indica corrigir, disciplinar. Eu disse certa vez à minha filha, que me disse, mas fulano, o pai não faz isso, não fala aquilo. Eu disse assim, minha filha, primeira coisa, eu não sou pai dos outros, eu sou seu pai. E de você eu vou prestar conta a Deus. Segunda coisa, a gente só espreme laranja enquanto ela pode dar suco. E eu percebo em você uma filha que pode dar resultado. Então o pai vai ter que dar uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, porque eu sei que daí existem coisas boas que podem sair. Sabe, Deus, Ele não vai deixar de lhe amar quando você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma prova, por alguma situação que você perceba que ela é uma situação em que Deus está colocando a prova. Na verdade, Deus está trabalhando em você para que você seja grande. Deus está fortalecendo a sua mente. Deus está fortalecendo os seus joelhos, os seus ombros. Deus, Ele não vai colocar para você cargas que você não pode carregar. Sabe por quê? Porque Ele diz, vinde a mim, se você estiver cansado e sobrecarregado. E sabe o que é que Deus diz? Que Ele vai tomar sobre Ele o nosso jugo. Ele vai carregar junto com você e comigo as nossas cargas. Eu queria terminar lhe dizendo o seguinte, embora Deus seja poderoso, Deus seja Deus do universo, Deus está com você e Deus lhe ama. O mesmo Deus que criou os céus é o mesmo Deus que está com você, enfrentando. Ele lhe ama como uma mãe, Ele lhe disciplina e lhe ama também como um pai, mesmo sendo o Senhor do universo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida.